Oi, pessoal. Aqui mais uma vez, meu irmão Sandro, continuando com o Sermão do Monte, né? Essa série de mensagens para a nossa playlist Palavra de Salvação. E antes de começar, né, os nossos comentários, vamos ler, não é? O texto que se encontra em Mateus capítulo 7, versículos do 1 até o 14. A gente vai estar falando sobre a vida no reino, né? Como julgar, como discernir e qual caminho escolher. Então vamos ler o Mateus 7, do 1 ao 14. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos tornarão a medir. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, e eis uma trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco, né, o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe vós também, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Bom, queridos, que alegria poder falar com você novamente, aí na sua casa, no seu trabalho, na cozinha, onde quer que você esteja, com a palavra de Deus, né, aqui diante de nós. Hoje nós vamos ouvir a voz de Jesus falando direto ao nosso coração, não para nos condenar, mas para nos despertar. Vivemos tempos em que todo mundo tem opinião sobre tudo. Julga-se rápido, fala-se muito e ouve-se pouco. E é exatamente nesse cenário que Jesus começa dizendo: não julgueis para que não sejais julgados. Essas palavras atravessam os séculos e chegam até nós com força e com urgência. Antes de entrarmos nesse texto, deixa eu resumir rapidamente o contexto, né? Quem escreve é Mateus, um discípulo de Jesus, né? Ele escreve para cristãos, principalmente judeus, né? O cenário é o domínio do Império Romano, né? Um ambiente religioso, cheio de regras, porém vazio de amor. O texto ainda faz parte do Sermão do Monte, né? Um grande ensinamento de Jesus sobre como viver no reino de Deus. O que vem antes fala sobre confiar no Pai, e depois desse texto ele fala sobre praticar a palavra de Deus. Tudo isso nos ajuda a entender melhor o que Jesus está dizendo aqui. Então, caminhando juntos pelo contexto, né? Jesus começa mexendo
caminhando de volta para o texto, né, Jesus começa mexendo com algo que todo ser humano faz, né, julgar. Ele não está proibindo o discernimento, mas condenando o julgamento arrogante. Aquele que se coloca como juiz do outro, sem misericórdia, sem olhar para si mesmo, ele diz: com a medida com que medirdes, vos medirão também. Ou seja, o padrão que você usa para os outros será usado contra você, será usado com você, né? Então Jesus, uma imagem simples e poderosa, ele fala do cisco no olho do irmão e da trave no próprio olho. É quase impossível, né, ouvir isso sem se enxergar na cena. Quantas vezes somos especialistas nos erros alheios e completamente cegos para os nossos próprios pecados? Essa é uma pergunta. Quantas vezes? Jesus não diz para ignorar o problema do irmão, mas diz: primeiro tira a trave do seu olho, né? O arrependimento começa em casa, né? Começa no coração, no seu próprio coração. Mas Jesus segue adiante e mostra que o amor cristão não é ingenuidade. Ele diz: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis pérolas aos porcos. Ele aqui ensina o discernimento espiritual, né? Nem todo ambiente está disposto a ouvir a verdade, nem toda pessoa quer ser transformada, né? Amar não é se expor inutilmente ao desprezo, é também agir com sabedoria, principalmente, né, guiado pelo Espírito Santo. Então, Jesus nos leva para a oração. Ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Que palavras cheias de esperança. Nosso Deus não é distante, Ele é Pai, e Jesus faz uma comparação simples. Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Isso nos leva à famosa regra de ouro, né? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o assim também a vós. Isso não é moralismo vazio, né? É fruto de um coração transformado, né? Quem foi alcançado pela graça aprende a amar. Nós recebemos o amor de Deus, temos o amor de Deus para dar, né? E então chegamos ao ponto mais sério do texto. Jesus fala de dois caminhos. Um largo, espaçoso, fácil, né? Muito frequentado. Outro estreito, apertado, né? Pouco procurado. Um leva à perdição, o outro leva à vida, né? Jesus não diz isso para assustar, mas para alertar. Toda vida é uma escolha, né? Toda vida, tudo isso é uma escolha. Não escolher já é uma escolha, né? Se omitir já é uma escolha, semelhante a Adão tomando conhecimento de que Eva tomou do fruto e simplesmente não refletiu sobre a ação e comeu junto, né? A porta estreita não é a religião, não é a igreja, não é o esforço humano. A porta estreita é o próprio Cristo. Ele mesmo disse: eu sou a porta. O caminho é estreito porque exige arrependimento, renúncia e fé. É Ele que conduz à vida eterna, que nos conduz, né, à vida eterna. Então agora, meu amigo, minha amiga, eu falo diretamente com você. Jesus não está apenas ensinando princípios, Ele está chamando você para uma decisão. Talvez você esteja no caminho largo, vivendo do seu jeito, longe de Deus, né, confiando em si mesmo, em si mesma. Hoje o Senhor te chama para entrar pela porta estreita. Não adie essa decisão. A salvação não é automática, não é hereditária, não é coletiva. Ela é pessoal. Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. Graças a Deus, aleluia. Não é? Ele é o único e suficiente Salvador. Se você hoje ouviu essa palavra e sentiu Deus falando com você, não endureça seu coração. Arrependa-se, confie em Jesus, entregue sua vida a Ele agora mesmo.
Onde você estiver, fale com o seu coração uma oração simples, né? Sincera, dizendo: Senhor, eu reconheço que sou pecador, preciso da tua graça. Entra, Jesus, na minha vida e me guia pelo caminho da vida. Hoje é dia de salvação, a porta ainda está aberta. Entre pela fé. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa mensagem até aqui, muito obrigado. Que Deus te abençoe e até uma próxima.